estamos na Semana da Leitura aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. A Semana da Leitura, que é uma iniciativa do Poder Legislativo anual com o apoio da organização da Feira do Livro. No programa Entre Elas de hoje, vamos falar um pouco mais sobre o que as mulheres estão lendo. E, para isso, vamos ter a companhia da professora Leila Amadori dos Santos, que tem licenciatura em Letras e é prof. há 10 anos, né? E também da jornalista Janine Stecanella, que tem um blog desde 2009 com foco na leitura, o Estante da Nini. Isso. E também apresentando comigo a também jornalista Vânia Marta Speiorim. Vamos começar perguntando para a professora Leila como despertar o gosto da leitura. Você que trabalha com alunos, né, em escolas, como despertar o gosto pela leitura em crianças, adolescentes, como mover eles a criarem esse hábito? Eu trabalho com adolescentes desde 15 anos e jovens e também adultos com até 40 e poucos anos. É um público bem diversificado e eu trabalho muitos textos que têm a ver com a realidade deles. Trabalho muito a Marta Medeiros, que principalmente em relação à mulher, parece que ela compreende os sentimentos da mulher. E é através desses textos assim, que tem a ver com o dia a dia deles, que faça sentido. E isso... quando... Isso. Eu percebo que desta forma eles despertam o interesse para fazer outras leituras também. Tem uma linguagem simples, né? A própria escrita da Marta Medeiros é mais cotidiana. Ela começou com a crônica de jornal, isso. Que é um texto mais palatável, fácil, não tem muitos termos difíceis, e ela trabalha muitas vezes uma sutil ironia, mas uma pequena graça em torno do lado doméstico da vida. Isso. Do seu dia a dia. Interessante. No 8 de março eu trabalho o Mulherão dela, né, que é fantástico, aquela crônica. E agora ela criou também, para não deixar os homens a quem, ela criou o Homão também, que não deixa de ser a mesma forma, é o mesmo conteúdo, só que por outro ângulo, né? Inclusive, ela tem várias obras que estão indo para o teatro, já foram para o cinema. E, se eu não me engano, agora tem uma que uma peça que está sendo encenada, que é simplesmente assim, a partir das obras dela. E muitas obras também dela renderam músicas dentro de um abraço. É uma das... Então, claro, tem clássicos, né? Então, eu comecei lendo Marta Medeiros, né? Foi uma das minhas primeiras assim, escritoras que eu gostava, enfim, lia bastante, li quase todos os livros dela. Comecei por ela, me apaixonar por esses textos, crônicas e livros, enfim. Luiz Fernando Veríssimo também, ele é bem acessível às pessoas. Né? Realmente os alunos gostam de ler esses autores. Gostam bastante. E eu uso muito também esses textos para fazer dramatização, mini-teatros, em sala de aula mesmo, né? Eu levo os adereços, uma forma as deles roupas. Interpretarem o que eles estão lendo, né? Isto, é. E, prof, qual tu acha que é o papel da literatura na formação desses jovens, né? Qual tu acha que a leitura é um diferencial para eles? Eu não só acredito, como eu vivencio que a leitura muda conceitos. A pessoa muda a maneira de ver, principalmente, as dificuldades, os problemas, a vida em si. Né? Você muda a forma de analisar, de ver a vida. Porque tudo tem os dois lados, né? Eu posso ver só pelo lado negativo, mas também posso ver pelo outro lado positivo. E eu trabalho muito essa questão com eles. E eu vejo que a literatura muda a pessoa. A fala deles, o retorno deles mostra isso? Mostra. Muda os valores, o comportamento, até a postura. A gente observa assim, eu trabalho com EJA, que é apenas 1 ano e meio o tempo que eles têm na escola. Mas eles saem transformados, realmente.
Educação de jovens e adultos. Educação de jovens São e adultos. alunos que não puderam estar no tempo regular e acabam, então, continuando o estudo ou retomando. Isso. E se tu não faz essa aproximação com a vida deles, tu acaba não, talvez, conseguindo atingir. Por isso que essa escolha de textos mais palatáveis. Isso, porque precisa fazer algum sentido. Se não fizer sentido, não tem interesse, né? Não desperta o interesse. A formação de uma pessoa como leitor, leitora, né? Ela acontece majoritariamente na escola, né? Como tu vê isso? Acha que sim, que começa na escola, que tem incentivo? Tu acha que é os pais que incentivam? Já que precisa dos dois? Né? Mas geralmente é na escola que começa por causa dessa literatura, né? Trabalhar com livros, enfim. Como tu avalia? A escola contribui bastante, né? Muito. Mas eu acredito assim que o gosto da leitura realmente inicia em casa, já desde criança. Tem a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, eu até do Instituto Pro Livro. Eu nem peguei ainda esses dados mais atualizados, mas a pesquisa anterior mostra que a mãe é a principal articuladora, então, dessa leitura. E a professora, ou professor, enfim, vem na sequência. Então, converge com o que tu estás dizendo, prof. E o simples fato, assim, de contar histórias, né? Que às vezes parece algo assim que é só mesmo para a criança ficar ouvindo, mas a contação de história, a fábula já vem da contação de histórias oralmente, né? Que foi passado, foi passando de geração em geração. Então, o simples contar história faz diferença também. E a criança, aquela repetição que parece ser assim, que a criança conta novamente, conta de novo, né? Ela quer sempre a mesma história. Isso é importantíssimo, essa repetição. A Lia Luft, que é uma escritora famosa aqui, ela disse uma vez em uma entrevista que se a gente quisesse incentivar as crianças a lerem, a gente tinha que ler em qualquer lugar, para ler na sala, né, no quarto, enfim. E além disso, também espalhar livros pela casa, né? Porque a leitura é contagiante, então, e também através do exemplo, né? Então, eles vão dar o exemplo lendo e também mostrando livros, deixando à disposição os livros, né? Então, eu acredito que seja por esse caminho, né? Os pais que incentivam através do exemplo e também mostrando, contando histórias, né? Em diversos momentos. Até tem aquelas que inventam, né? Não só nos livros. Os pais também inventam as histórias para as crianças. E né? as crianças gostam né? das histórias criadas e depois elas passam a criar as histórias. Isso estimula elas também, né? Ou história de vida também dos próprios pais, que é matéria-prima para imaginação das próprias crianças. Sim. E atualmente nós temos, não sei se posso continuar falando? Claro. Essa questão do passaporte da leitura, né, que é importantíssimo. Nossa escola está participando. Até a professora Leila comenta, o passaporte da leitura é um projeto da Secretaria Municipal da Cultura, em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, que já tem, acho que mais de quase 2 décadas, 1 década e meia, e ele, então, leva o escritor às escolas ou as escolas até o escritor. Ambas. As duas ações. As duas ações, E a propósito, né, Cris, a gente está na Feira do Livro, aproveitar que a professora Leila comentou sobre o passaporte da leitura, que agora na Feira do Livro é um momento mágico, porque é onde mais os escritores estão, e há esse contato. E essa Semana da Leitura que a Cris abriu, então, o programa, faz parte da pré-feira, que antecede a Feira do Livro, e que a Feira do Livro, então, começa dia 27 de setembro e vai a 13 de outubro. Isso é até no domingo. Isso aí, então vamos falar um pouquinho com a Nini também. Nini, como tu tem um blog já faz 10 anos, 10 né? Legal. E olha só, tu recorda como é que começou esse teu gosto pela leitura? Se foi quando criança, se foi um pouco já mais adolescente? Eu sempre tive o incentivo em casa. Desde muito cedo a gente lia história em quadrinhos, então meus pais e os meus primos, né, os primos dos meus pais, colecionavam gibis e trocavam gibis. Os meus pais sempre tiveram livros de coleção. Eu lembro que a minha mãe tinha livros de tricô, o meu pai livros de eletrônica. Então, sempre foi algo muito presente. E também porque eles não puderam estudar. Então, eles sempre estimularam muito eu e meu irmão a continuar, a ter gosto e se importar mesmo em conhecer mais e continuar estudando.
E como é que tu acha que a leitura te ajudou, assim, na tua vida, né? Ou como que tu se sente quando lê um livro? Eu acho que eu era uma pessoa bastante melancólica, assim, eu me senti um pouco estranha. Então, a leitura me ajudou a, com certeza, a me comunicar mais, a me expressar melhor, a entender que existem mais pessoas como eu, com essa personalidade um pouquinho mais fechada, né? Que não é tão expansiva no início, quando chega num lugar, não é aquela pessoa que vai chegar num grupo de amigos e chamar a atenção, eu vou ficar mais quietinha. Então, a leitura me ajudou muito nisso e até também escolher a minha profissão depois, né? Com certeza, isso, com certeza, escolher jornalismo foi muito por gostar de esporte e gostar de leitura. Sempre foi as duas, a parte cultural e a parte esportiva sempre foram os meus temas favoritos. Então, me ajudou, com certeza, nessa fase final da adolescência, muito a me entender melhor como pessoa e escolher minha profissão. Legal. E tu também tá lendo alguns livros que tu trouxe, né? Se quiser mostrar a tua leitura atual, não sei se são livros que tu já leu ou tá lendo. Isso, essas aqui são as minhas leituras atuais. Então, uma delas é o Yaya Garcia do Machado de Assis, que até vou pedir para a prof depois. Acontece um fato estranho, né? Que na escola a gente não gosta muito de ler os clássicos e eu gosto muito mais de ler eles agora, que eu realmente interesse em saber como era o Brasil antes, o que os autores retratavam. Então, esse daqui é um livro que se passa, inclusive, antes da abolição da escravatura no Brasil. Tem algumas peculiaridades sobre isso. O Jornada da Esperança, de Esperança, é um livro de ficção científica. Nessa história aqui, todos os jovens morreram por uma doença e só existem idosos no mundo. Então, o dilema deles é como a raça humana vai continuar, já que eles não podem mais ter filhos, né, pela idade. E eu trouxe também, rapidinho, se a gente conseguir mostrar, esse aqui é um leitor digital, que tem se popularizado muito também. E aqui eu estou lendo 20 Mil Léguas Submarinas, do Júlio Verne, que é um autor muito conhecido aí desde o século passado pelas histórias de aventura. Então, aqui nesse começo do livro, tem aí um ser gigante no mar, que eles não sabem se é uma máquina ou se é um animal, que está destruindo os navios. E aí o personagem principal é um cientista e ele vai embarcar numa aventura, então, para tentar investigar se é um ser vivo ou se é uma construção humana que está causando prejuízo no mar. Você está lendo os três ao mesmo tempo? Os três. Tá. De vez em quando um rola mais, depende o dia e o tipo de leitura, eu acabo escolhendo um ou outro. E esses livros tu compra, tu pega com a biblioteca? Isso, eu compro, né? No caso desses aqui, são meus mesmo, mas peço emprestado, impresso também nas bibliotecas. E o leitor digital, para quem não tem a possibilidade de comprar, pode baixar o aplicativo para o celular. E lá eles têm um acervo enorme também de e-books gratuitos. Então, clássicos brasileiros, os próprios livros do Machado, Lima Barreto, enfim, Aloysio de Azevedo, todos esses têm disponíveis de graça para ler. Então, basta baixar um aplicativo no celular, no computador ou no tablet, que já dá para ter acesso a isso gratuitamente. E esse leitor é só para ler livros? Esse daqui, no caso, sim, ele é já existem outras versões com luz, anti-água não, a prova d'água. Esse aqui é uma versão simples, mas sim, esse é específico para leitura daí. Tem uma capacidade de armazenamento grande. Gigante, assim, dá para... Vou chutar aqui, 5.000 livros dá para guardar dentro desse aparelho. Uma biblioteca móvel. Exatamente. É diferente, né? Tanto que ele se popularizou muito porque é muito mais prático de levar em viagem, levar na bolsa. Sim, claro, tem prático. sempre o perigo, né, de andar na cidade e tudo, mas no geral é o que o pessoal tem aderido para fazer viagens a trabalho, de férias, porque ele é muito prático mesmo. Nini, olha só, Cris, só um pouquinho, tá a gente tem que encerrar esse bloco, desculpa, mas no próximo a gente volta para continuar falando sobre o que elas estão lendo. Fique com a gente. Eu estou aqui porque o Lar da Velhice São Francisco de Assis precisa muito da sua ajuda para continuar cuidando de idosos sem condições financeiras de ficar com a sua família. Você pode fazer isso com apenas R$2 por dia, R$60 por mês. Assim você ajuda o Lar São Francisco a dar alimentação, assistência médica e uma vida mais digna a muitos idosos. Ligue 32 25 16 77 e adote um idoso. O sorriso deles só depende de você. Estamos de volta com o programa Entre Elas.
esse especial da Semana da Leitura. E no bloco anterior, a Nini estava nos apresentando, né, o leitor digital, não sei se é assim que se fala. Sim, exatamente. Para ler livros. E a Vânia que estava fazendo uma pergunta, né, Vânia? Gostaria de fazer uma pergunta para a Nini até sobre isso. Isso, né, Cris? Eu estava comentando que interessante que a Nini trouxe esses dois territórios, o do impresso tradicional, que a gente acostuma, e o digital. E mostrando que há um convívio. É possível ter essa convivência híbrida entre os modelos, o formato, a plataforma de papel e a plataforma da telinha. E a praticidade hoje do dia a dia, né? Exatamente. Eu confesso que tinha um pouquinho de preconceito do leitor digital. Quando ele chegou no mercado, eu torci o nariz e, eu gosto do papel, vou ficar no papel. Mas a curiosidade foi aumentando, as pessoas foram compartilhando as experiências dela, né? Usando o leitor digital. Aí eu pensei, vale a pena testar a experiência e não me arrependi. Eu acho que é uma forma também muito boa da pessoa conhecer se ela... De repente, tem muita gente que comprou o leitor digital e leu muito mais na versão digital do que o livro físico. Não se sentia motivado, não gostava de carregar para todo lado, dentro da bolsa. Então, se identificou e também tem a possibilidade de ler no celular. Então, todos os livros que eu tenho aqui, eu também tenho no meu aplicativo do celular. É a mesma conta, eu posso acessar no meu e-mail. Então, é muito prático. E claro, né, eu também mantenho, eu gosto muito de livros antigos. Então, são livros de sebo, os dois que eu trouxe hoje aqui, de coleções diferentes. Esse daqui é dos anos 80, esse daqui já é mais recente, inícios dos anos 2000. Mas também porque eu gosto desse exercício de ir lá no sebo, ficar olhando as prateleiras, né? E procurar um livro diferente. Sentar no banquinho e ficar Que eu acredito que é também muito a experiência do leitor. O leitor tanto pode receber uma sugestão específica de um livro, como tem que fazer esse exercício de ir, agora vai começar a nossa Feira do Livro, tira 2 horinhas, vai lá na praça, olha todas as bancas, né? Vê os títulos que mais chamam a atenção, pensa quais tu vai levar e aí depois compra, né? E depois vai e assim vai abrindo... Ou pode um dia, volta no outro. Exatamente, fica pensando, vai para casa, anota os nomes, né? Pesquisa na internet a sinopse do livro, o que os outros leitores estão achando da experiência e depois pode voltar lá e fazer uma escolha assim mais clara, né? Porque às vezes também comprar no impulso significa deixar o livro lá parado, aí não tem muita utilidade deixar só ele lá na estante, né? Ou vai na estante da Nini, dá uma fuçadinha lá, né? Vamos ver o que eu vou liberar, né? Tem um apeguinho, mas eu prometo que eu empresto também. E como é que começou o blog Estante da Nini? Como é que surgiu essa iniciativa tua? Eu tive blogs com uma outra amiga antes de ter o Estante da Nini. Isso a gente já estava no final do ensino médio também. E aí, quando a gente terminou a escola, a gente foi para lados opostos, né? Fomos estudar e trabalhar e não nos encontrávamos mais para alimentar aquele blog juntas. E aí, foi aí que eu criei um blog só meu. E aí, nasceu o Estante da Nini. E na época até falava também sobre matérias de jornal, falava um pouco sobre o Juventude, que é meu time, né? Gostava de escrever sobre o Ju também. E aí, mais ou menos uns 6 meses depois, eu comecei a escrever só sobre a parte cultural mesmo, com livros, filmes e séries, principalmente. Com livros aí sendo o tema principal. E a Nini transita também bastante pelo Twitter? Pelas redes sociais, né? Pelo Insta, pelo Twitter também sempre vou compartilhando um pouquinho aí da progressão das leituras, alguma peculiaridade ou algum debate que o livro pode gerar, né? Alguma situação que aconteceu com algum personagem que pode gerar uma discussão a partir daí. E você, prof, como é que você vê essa era da internet com a leitura? Como é que, né? Porque as pessoas acabam lendo muito também na internet, muitos textos, né? Eu acho que a leitura não se resume só a livros. A gente também tem muita coisa boa na internet, muita coisa ruim, mas muita coisa boa também, né? Com certeza. Não, acrescenta em muito e a facilidade com que se tem atualmente a internet já é popular, né? Todos têm acesso a ela e quem não tem em casa, nas escolas, tem possibilidade. E facilita bastante. Mas eu observo assim que o leitor, ele gosta do livro físico. Né? Acho muito bom estar... as pessoas falam assim, o cheirinho do livro, né?
mas a internet contribui bastante também, né? E como é que tu vê a eficiência da internet, assim, né, para a leitura? Tu acha que ela é eficiente para o gosto da leitura ou tu acha que não tanto, assim? Porque a internet tem muita coisa, né? Então, a gente tem acesso a muita coisa, assim, lá. Então, coisas boas também, coisas não tão boas. Às vezes a dificuldade, assim, de chegar aonde deseja, isso. né? Até tu chegar a um texto bom, tu passa por vários ruins. Exatamente. Tem essa dificuldade, né? Principalmente quem não tem muito acesso, até você encontrar realmente o livro, o texto que gostaria, a informação. Por isso que existe o mediador, que é o professor, no contexto da escola, que ajuda não vai decidir pela leitura, mas indicar. Se direciona, né? Atualmente o professor ele já não ensina mais, ele faz apenas o veículo, né? O mediador, como a Vânia falou mesmo. E eles perguntam muitas sugestões de títulos? Perguntam, eles trazem o que eles estão lendo para perguntar. Que tu tem na EJA um público muito eclético também, de trabalhador, um público que tem um gosto variado. E a Cris comentou bem, às vezes não é só o livro em si, a música é um texto que pode ser lido, a imagem é uma obra que precisa, exige uma leitura, tanto a arte plástica quanto a própria imagem criada em computador, hoje precisa ser bem lida, ainda mais quando é arte. A leitura de imagens é fundamental. A prova do Enem basicamente é leitura de imagens, interpretação de textos. E a leitura da criança começa pela imagem, né? Sim. É onde nós começamos a ler, através das imagens, né? Que ainda não tem o código, né? Não tem ainda o domínio do código, vai pela imagem. E eu sempre brinco assim, às vezes eu falo que a gente lê uma das primeiras imagens que a gente lê é o rosto da mãe, é a expressão da mãe, do pai. E aí que a criança começa, né? Claro, a criança começa a ler a partir do primeiro contato. O primeiro contato é quem? A mãe. A mãe, a expressão da mãe, assim, é um universo que gera muitas leituras. E claro que existe o código da expressão, né? Quando a mãe tá triste, quando a mãe tá alegre, quando o pai tá triste, quando o pai tá alegre, aquela criança já faz essa leitura e sabe como, às vezes, tomar algumas decisões. Imagino que a senhora, enquanto professora de jovens e adultos, consegue ler também a expressão dos seus alunos. Com certeza. Quando eles estão muito cansados. Percebe? Pois é. Será que o cansaço é uma coisa que atrapalha a leitura? Assim, às vezes eles estão... Por que talvez eles não leem tanto? Porque estão cansados, muitas atividades, muitas demandas. E cabe a sensibilidade do professor de perceber quando eles estão cansados e mudar a atividade, fazer uma atividade mais interativa para que eles não adormeçam, porque senão eles realmente adormecem. Sim, né? Quantas vezes eu já peguei um livro para ler de noite e durmo, né? Porque é o horário que eu gosto de ler também, mas o livro acaba causando dá um sono, né? Sim. Ele dá uma relaxada na gente. Né? Com certeza. Quando eu vi o título, esse título que a Nini tem, de ficção... Jornada da Esperança. A Jornada da Esperança. Eu vejo a importância da ficção para o ser humano em geral, né? Porque a nossa realidade é muito dura. Principalmente esses alunos que eles trabalham o dia todo, estudam à noite. Então, eles têm necessidade dessa ilusão de entrar num outro mundo. E a literatura permite isso, né? Sim, é verdade. Você entra em outro mundo, né? É como quase viajar. Eu estou lendo O Presidente Negro, de Monteiro Lobato. E esse livro é muito interessante, que Monteiro Lobato escreveu há muitos anos atrás, e é uma projeção do que aconteceu atualmente, né? Que nós tivemos um presidente negro, tivemos uma presidente mulher, e ele já escreveu isso há muitos anos. Fez uma projeção, e é a ficção presente entre nós. E a arte tem isso, né? Às vezes tu refaz o que é o cotidiano e projeta. E legal que tu falaste, porque agora a obra de Monteiro Lobato caiu no domínio público. Passaram dos 70 anos, né? Que a lei estabelece,
Tanto que agora é possível que a gente veja várias releituras a partir das suas obras e várias publicações da obra, porque então no domínio público as editoras podem, inclusive tem já novas edições com capas novas, aproveitando, né, esse momento da disponibilidade da obra. E eu tenho curiosidade também, Cris e Leila, porque a Nini mantém muito contato com a editora, muito contato a partir do blog, teve essa ampliação, né, de contato, e talvez nós, como a gente é um leitor mais cotidiano e não tem um acervo, não tenha esse contato. As editoras, como é que tu vê hoje a produção que está disponível, produção literária mesmo, disponível principalmente para a juventude, Nini? A parte da literatura jovem, ela gera muito conflito, né? Porque, por um lado, tem pessoas que acreditam que existe só alta literatura e só isso deve ser lido. E tem todo um grupo de pessoas, na qual eu me incluo, que defende que tem que ter livro para todos os públicos. Tem que contemplar todas as idades, todos os tipos de gosto, se a pessoa gosta de história no mar, de história de amor, de história com esporte, de história com nave espacial, sabe? Com medicina, com investigação policial. Tem que ser criado isso, porque só oferecendo, né, variedades, a gente vai conseguir ampliar. O leitor não vai pegar o primeiro livro e gostar e dizer, tá, você é um leitor agora. Ele vai passar por várias experiências, às vezes falhas, às vezes tu vai começar um livro e vai detestar e não vai continuar, vai abandonar e passar para outro. Então, é importante que essa produção cresça, ao mesmo tempo que é um mercado um pouquinho delicado, né? A gente viu recuperação fiscal aí de grandes empresas editoras fechando, livrarias que influenciaram também, né, as editoras por conta das dívidas. Então, é um mercado em reestruturação. É muito importante que o leitor entenda que tem que alimentar esse mercado. A gente ama livros, mas livros é um produto no final. E se esse produto não vende, ele vai parar de ser feito, né? Inclusive, até como jornalista, quando começou a surgir aí o jornalismo online, existia muito o medo, né, de que acabasse o papel, e realmente o papel diminuiu muito, né, como nos livros, mas ele ainda existe, ele ainda tem o mercado. Então, é importante as pessoas entenderem que elas vão precisar comprar livro para que as editoras continuem trazendo novos livros, apostando em autores nacionais. Esse também é um debate, né? Porque o autor best-seller, ele já vem com uma carga muito grande de publicidade e ele vai se vender sozinho. É diferente de um autor brasileiro que tu vai ter que trabalhar ele do início ao fim. Desde apresentar quem ele é, por que essa obra foi escolhida pela editora, por que ela tem que ser lida pelas pessoas, né, do Brasil. Então, é um caminho, assim, um pouco mais complexo do que parece quando a gente vai entendendo todas, né, as categorias dele. As etapas editoriais. Exatamente. Eu acho, será que o mercado as editoras estão ameaçados? Será que no futuro a gente não vai ter mais livros? Eu acho que não, né? Eu acho que não. O livro, ele sempre vai existir. Pode ser que a tiragem, né, dos livros diminua, seja realmente um produto mais exclusivo, mas para quem gosta de ter o livro na estante, a tendência é muita coisa digital também, por causa de transporte, de custos, né? Para uma livraria manter os livros, ela precisa ter o seu depósito, precisa pagar aluguel. É uma diferença também das lojas online para as lojas físicas. Por isso que o preço para comprar no site é muito mais baixo, né? Uhum. O site é um depósito, ele não precisa de uma apresentação distante, de um atendente lá para te receber. Então, vai se transformar bastante esse mercado do livro, com certeza. Acho que como várias coisas, né, na nossa sociedade estão mudando. Bom, mas nós já estamos encerrando esse bloco e você que está com a gente, nós voltamos logo.
Estamos de volta com o programa Entre Elas, na edição de hoje falando sobre o que elas estão lendo. E nesse momento, vamos convidar a Vânia para ler um trecho do livro Versos Inanimados da escritora caxiense Viviane Lucchesi. Bem, eu escolhi um trechinho bem pequenino porque são várias poesias. Então, neste Viviane diz: um ponto só, não um ponto final. O ponto onde a alma encontra o seu próprio ponto. E estando então no exato ponto, abre-se para o infinito. E não se permite nada menos que generosos 3 pontos. As reticências da vida, a gente não precisa dar nome, né, para as reticências da vida. São tantos. O que vem depois dos 3 pontos, professora Leila? A imaginação. A imaginação. Eu gosto muito dos finais abertos. Perfeito. Ó, bombou discussões dos finais abertos. Muito legal. O que é uma obra aberta? Hein? É uma obra que a gente pode entrar? Acho que a gente está convidado a entrar. É isso aí que nos Um convite. convida. É um convite. Nesse poema, a Viviane nos convida a isso, a refletir. E eu acho que a arte propõe isso. Ela não tem uma utilidade, mas se ela tem uma função, ela faz a gente desacomodar e navegar, como a Cris falou antes, viajar por novos mundos. Essência da arte. A professora Leila comentou sobre a necessidade que o ser humano tem da fábula. Eu preciso da fábula para viver. Antônio Cândido nos diz isso, que a gente precisa da fábula para viver, e tanto que ele diz que a literatura deveria ser um direito assegurado no papel. Mas no entendimento dele, literatura é um direito, mesmo que não esteja lá na Constituição. Então, eu acho que é por isso que essa função professor, estante da Nini, né, Cris? A gente também trazendo essa discussão sobre o que as mulheres estão lendo, mas não só as mulheres, aqui a mulher é uma alegoria nesse caso, né? Mas é o homem, é o filho, é toda a família. O que ela está lendo? E a gente está sabendo ler direito? Existe um direito? Existe um caminho? Existe um certo? Existe um errado na literatura, prof. Leila? Não existe. A literatura é aberta, não existe nem normas, né? É possível escrever sem ponto, sem vírgula. Posso criar palavras, são os neologismos, né? A literatura me permite tudo. Saramago, que não tem ponto. E eu quero aproveitar, prof. Leila, que a Nini estava falando que ela trouxe uma obra que talvez no tempo dela, quando ela leu na escola, não tinha o mesmo significado. E agora ela está relendo e está, então, fazendo aquilo que a professora disse, gerar sentidos. Nini, até hoje, tem um autor que eu gosto muito, que é o Saramago, e eu ainda não li. Eu comecei várias vezes o Evangelho segundo Jesus Cristo e nunca li. Nunca terminei. Tu já tentou várias vezes. O que tu acha disso? Assim, não, que ela tentei várias vezes. Eu tentei várias vezes, pra ver que não, como não vai mesmo. Não foi ainda. Mas, em compensação, todos os outros dele, assim, As Intermitências da Morte, o Ensaio sobre a Lucidez, o Conto da Ilha Desconhecida, várias obras, mas ainda não chegou a hora do Evangelho. Tu tem obras lá em casa, Cris, que tu também... Tenho. Alguns clássicos. Eu tenho que ler esse clássico, porque é um clássico. E às vezes não vai. E aí a gente se culpa um pouco, por que eu não consigo ler? Mas aí eu pego outros e consigo, né? Então eu acho que não sei. Não é o momento para aquele livro. Talvez não seja o momento. A gente é várias pessoas numa vida só, né? Então talvez não seja o momento. Ou talvez nunca vai se identificar com aquilo mesmo, né? Ó, Cris, várias pessoas... Uma vida só, que interessante essa afirmação, mas me fez lembrar de outra obra do Saramago, O Homem Duplicado. Então, são vários títulos e cada vez, de repente, tem um momento certo. Exato. E eu também queria comentar alguma coisa aqui, porque a gente está falando das pessoas que leem, né? E as pessoas que não leem? Porque a gente sabe que a leitura é muito importante para a formação, né? Então, até a título de curiosidade, se tu digitar no Google lá, quem não lê, aí o Google começa a completar. Quem não lê, não vê. Quem não lê, não pensa. Quem não lê... Será que é verdade isso? Quem não lê tá sujeito a, talvez ficar um pouco para trás? Ou talvez não ter um diferencial? A leitura é um diferencial? E as pessoas que não leem, como é que ficam nessa história? Que não leem, que não gostam de ler, nem de tentar, né?
ou que não lê notícias, não lê... Nós só vivem à base da televisão. Uhum. Para as pessoas que não leem, como que é, será? Não estimula o pensamento. Recebe pronto. Não tem opinião, né? Não consegue criar uma opinião. Todo semestre na escola nós iniciamos com uma nova turma. E eu sempre digo que a maior dificuldade que eu tenho no início é de fazê-los pensar. Uhum. E não existe nada melhor que a literatura, os poemas, a interpretação do poema para despertar a forma de pensar. E se aprende, viu? Eu descobri que é possível aprender a pensar. Claro que sim. Porque a gente, às vezes, não... É porque é um exercício, né? É exercício cognitivo, é isso? E também, se alguém não te dá um cutucão, se não tem um professor, um pai, uma mãe, um amigo que não diz o porquê que tem que ler e quais as dicas de leitura, às vezes a gente se acomoda. Então, se tem alguém que, como a Cris comentou, de repente, criando um cenário, o pai e a mãe começam a envolver a criança no meio de livros. A Nini comentou que o pai e a mãe dela... Sim, sempre tiveram, né? Apesar de não terem concluído o ensino fundamental, eles liam, né? E eles eram alfabetizados e sempre alimentaram esse hábito de ter livros. Até hoje tem na casa deles. E tanto que disseram para os filhos. Sim. É preciso estudar. Esse estudo vai te levar a um caminho. Então, às vezes, alguns não têm o acesso, mas sabem dar valor para essa obra. E você tem essa realidade, né, Leila, que a Cris comentou, e quem não lê. Eu acho que lá na educação de jovens e adultos chegam muitos alunos que talvez não tiveram nem concluído uma obra na vida. E muitas vezes eles não têm objetivos na vida, eles não têm sonhos. Uhum. Mas às vezes eles não sabem nem por que eles estão lá, porque às vezes a empresa exige, alguém mandou eles irem, né? Que nem os jovens, os pais porque, às vezes mandam. não se questionam. E a literatura permite fazer essa reflexão também, né? Mário Vargas Llosa diz que a literatura, ele faz esse questionamento sempre, é fuga ou liberdade, mas essencialmente é um despertar do senso crítico. É algo que te ajuda a tomar decisões. Tem a parte da fuga, mas isso também é necessário. Claro que é aquilo que tu falou antes, prof, que é a fábula, é a ficção, que te leva para um outro território e depois tu dá uma volta, né? Vem de novo para a Terra. Isso. Aterrissa e diz, não, tem que encarar as dificuldades do dia a dia. Principalmente a mulher, eu vejo assim que ela tem necessidade dessa ilusão, dessa ficção, e é principalmente pelo romantismo, que hoje não existe muito, né? Nem nas novelas não existe mais muito romantismo. E a mulher tem a necessidade. Eu vejo assim que ela deveria, usando a palavra no sentido conotativo, se embebedar do romantismo. Eu adoro se ler um deixar, romance, eu confesso. Quanto mais bobo, se deixar melhor. levar. E vocês, qual gênero literário que vocês preferem, assim, Vânia? Qual o gênero literário que tu prefere? Poesia, né? Poesia, então, é o meu território, é o que eu mais gosto, assim, mas aprendi a gostar. Aprendi muito, justamente como a Nini comentou antes, eu não tinha muita vivência da leitura, mas aí eu fui fazer uma especialização justamente buscando esse passivo que eu não tinha, da época da infância, e me aproximei muito da poesia. Poesia, ela enche a gente disso, de simbólico, do metafórico, daquilo que a gente não sabe, às vezes, expressar em palavras, mas que ela faz a imagem poética te levar para um outro território, né? Otávio Paz, que é um autor que fala disso, da imagem poética. Poesia, hoje, atualmente, assim, eu tenho adorado muito um escritor matogrossense, que é o Manuel de Barros, então eu tenho lido muito O Menino do Mato e várias outras obras que ele tem, que eu entendo que são maravilhosas, porque ele trabalha a desimportância. É um autor, Cris, não sei se você já chegou a ler, se aproximar dele, mas ele trabalha aquela coisa pequenina, sabe? O pequeno passarinho, a pedrinha que estava solta em algum cantinho, e ele transforma e vai esfregando essa pedrinha, vai escovando ela e fazendo disso
uma delícia poética. Eu vejo Manuel de Barros assim, ó, como se ele ficasse no cantinho da sala, observando, e aí ele descreve aquilo que ele vê. E às vezes é tão pequenino que só ele outro vê. olhar, é outro olhar. Eu era um texto de Manuel de Barros que eu tinha trazido. Não, tem muitos, né? A Escova é um deles. Eu gosto muito O Menino que Ganhou um Rio. São várias poesias que ele tem. O menino que carregava a água na peneira. A da peneira. Água na peneira. É lindo. Como é que pode carregar água na peneira? Me responde. Professora, é possível? É possível, é essa ilusão que nós estamos falando, né? Mas claro, assim, eu gosto de poesia, mas gosto de tudo que vem. Gosto do jornalismo, é necessário o texto informativo, a Cris comentou antes também. A gente fala muito, assim, nessa parte literária, mas a informação também faz diferença na vida. Te dá mais segurança de saber o que o mundo tá, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo na tua aldeia. Né? Sim, amplia, né? Porque às vezes a gente fica só no nosso mundinho, tem tantas outras coisas que acontecem lá fora, né? E até tem uma experiência muito boa que eu vivi lá com a professora Leila, na Melvin, com uma turma dela, que um dia ela me convidou para ir lá, e eu estava assim com uma turminha, tinha uma turma que estava bastante cansada, é natural, porque é trabalhador. Então tinha uma parte acompanhando e outra parte não. Ali pelas tantas, eu sempre levo muita coisa, assim, falo de poesia, falo de conto, falo de romance. Mas naquele momento me veio assim em mente falar de uma música tradicionalista, que é uma letra, Milonga Abaixo de Mau Tempo. Naquele momento, eu só vejo um moço que estava cansado do trabalho erguer o ouvido e erguer os olhos. E foi-se. Depois dali, né, ficou participando o tempo todo. Então, a música está aí para a gente, a letra da música para nos não só animar na sua melodia, mas também no seu conteúdo. Então, são vários os gêneros. O haikai, Nini, não sei se... A Nini acho que é de textos longos. Eu tenho a sensação de que ela é uma menina de textos longos. Coisas, mas eu, por exemplo, poesia, eu nunca gostei de poesia romântica. Então, eu achava que não era pra mim. Aí eu descobri Augusto dos Anjos, né? Aí eu disse, não, eu gosto mais dessa poesia aqui, com esse tom mais sombrio, mais, né? Mas sim, eu prefiro livros mais extensos. Ficção científica, principalmente, e livros policiais são os meus favoritos. Orson Welles, Máquina do Tempo. Mas então tu vais gostar de Manuel de Barros. Ele é mais também, mais pra essa... Ele não é romântico. Eu acho que como eu não sou uma pessoa romântica na vida, eu não me identifico tanto. Acho bonito, mas elas não conversam tanto comigo. Eu gosto mais das poesias que falam de vida, falam de experiências. Eu gosto de Fernando Pessoa, né? Muito por isso também, porque ele relata muitas experiências através das poesias. Mas é um gênero que eu fico mais afastada, assim. Eu tenho mais receio, assim, não me sinto tão à vontade ainda com a poesia. Adélia do Prado também. Você comentou qual é o seu gênero literário preferido? O gênero? Atualmente eu gosto muito das crônicas. Crônicas. Bom, nós já estamos encerrando o programa, né? E o seu, Cris? Eu falei os romances. Eu gosto gosto de mas romance. é a preferência? É a preferência mesmo? Eu gosto muito de romance. Eu também gosto, mas E sempre o que cai na minha mão. É o que acaba caindo na minha mão, que as pessoas me emprestam, então parece que eu atraio. Bom, mas nós já estamos encerrando o programa de hoje, né? Eu quero agradecer muito a presença da Nini, da Prof. Leila, que estiveram comigo, com a Vânia, para desvendar um pouquinho mais sobre essas leituras. E também agradecer a audiência de quem está nos assistindo e convidar para assistir os próximos programas e ficar com a gente. Um abraço e até a próxima edição.